Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Um dia muito especial. Hoje é o Dia das Mães e nós somos gratos a Deus pelo privilégio de todos nós termos uma mãe, né? Amém. Glória a Deus, né? Então, hoje nós parabenizamos todas as mães, né? Aquelas que estão aqui conosco, que estão nos assistindo, que vão escutar depois dessa mensagem. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Eu queria liberar as crianças já para o seu culto, né? Já estão indo, né? E também queria reforçar alguns recados, irmãos. Na próxima quinta-feira nós vamos ter um tempo muito especial para as mulheres, né? O nosso... Aí, cadê as mulheres? De novo. Aí, então, né? Agora então no nosso próximo Alcance Fire nós vamos ter a edição em Mulheres de Transformação. Então, será um culto para as mulheres, né? Os homens vão servir, vão ajudar, né? Vão estar auxiliando, guardando, cuidando aqui, né? E as mulheres vão ser abençoadas e, obviamente, os homens também vão, né? Porque quando, né, as mulheres são abençoadas, nós também somos. Então, né? Fica o convite, você, mulher, quinta-feira agora às 20 horas, nós temos mais uma edição de Mulheres em Transformação. Amém? Traga uma amiga, traga uma mulher, tenho certeza que você vai ser abençoado, também vai ter, né, depois um momento, né, de sopa, aleluia, eu vou estar aí, né, vai que sobra algum pouquinho, né, aleluia, amém? E um outro recado que não foi colocado aqui, irmãos, no próximo dia 7 de junho, nós vamos ter, né, uma edição do nosso bazar aqui na igreja, amém? Então, já se prepara para que você possa estar conosco aqui, né? Vai ter um tempo, vai ser muito bom, vai ter, né, muitas novidades, tá? Então, no dia 7 agora de junho, o nosso bazar, amém? Glória a Deus. Queria honrar também aqueles que nos honram, né, pela primeira vez aqui na igreja. Eu queria conhecer você que está aqui pela primeira vez. Erga sua mão, glória a Deus ali. Uma salva de palmas a esses irmãos. Sejam muito bem-vindos. Para nós é uma alegria recebê-los aqui, né? Nossa equipe de voluntários vai te auxiliar e qualquer dúvida, né, vocês podem perguntar a um desses irmãos que está com crachá, eles vão te auxiliar, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós também, né, só já reforçando, nós vamos ter no mês que vem, né, ao final do mês que vem, ali você viu o vídeo, né, nosso retiro de integração, né? Então, o retiro de integração, ele é um dos trilhos para que você possa, né, estar, né, se integrando ao time, à igreja, né, ao corpo de Cristo aqui na igreja. E nós queremos desafiar você que, né, não participou, que não fez, né, a sua inscrição. Será um tempo muito especial, né? O nosso retiro de integração vai ser tanto para homem quanto para mulher, e tem um diferencial, né? Porque esse ano nós vamos fazer na chácara, então vai ser um tempo muito especial, né? Um lugar especial, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Então, né, não deixe de fazer a sua inscrição, né? Para você ter uma ideia, a equipe de trabalho já está se encerrando as inscrições, né? Então, você que quer também servir, né, na equipe de trabalho, não deixe para a última hora, porque, né, as vagas são limitadas, amém? Glória a Deus. Lembrando, irmãos, que para quem vai participar desse retiro, precisa estar em célula. Então, se você deseja participar, você precisa estar numa célula, né? Nós temos várias células aqui no bairro, né, que podem e vão abençoar a sua vida. Então, se você deseja participar, conhecer uma das células, você pode nos procurar depois, que nós vamos passar, né, um lugar muito especial para você, amém? Então, fica lá esses avisos. Queridos, nós estamos, né, trabalhando esse mês a temática das bem-aventuranças. Quem tem sido abençoado, né, com as mensagens, né? Tivemos, né, no começo do mês, né, um culto muito especial, nosso culto de ceia, e tivemos nosso culto de quinta-feira, ontem teve, né, os jovens, e nós estamos trabalhando toda essa temática das bem-aventuranças. Tem muito assunto, né, tem muitas instruções que vão nos abençoar, e hoje eu queria que você
abrisse seu coração primeiramente, né? E depois abrisse a sua Bíblia, para que nós possamos ministrar, falar ao seu coração. Amém? Então abra comigo lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 4. A palavra de Deus vai falar assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mais uma vez, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Pelo privilégio de estarmos no melhor lugar que poderíamos estar. Pelo privilégio de escutarmos, sermos ministrados, Senhor. Oh Deus, estarmos nesse ambiente onde o Senhor está. Deus, que o Senhor possa ministrar sobre cada coração aqui. Que nenhuma vida que está nesse lugar, que está escutando essa palavra, que vai escutar depois essa gravação, possa ser ministrada de uma forma sobrenatural. Possa ser tocada, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a sua instrução, assimilarmos no nosso coração e praticarmos. Eu oro e proíbo o inimigo de roubar, Senhor Jesus, ó Deus, aquilo que está sendo depositado aqui sobre cada coração. Eu oro em nome de Jesus para a honra e glória do Senhor. Se você crê, diga amém, eu creio. As bem-aventuranças, elas vão contrária, né, o modo de como a gente vê, o mundo vê as coisas hoje, né? Então, Jesus, quando ele está no Sermão do Monte e ele dá, né, uma série de instruções, e, né, entre essas instruções está as bem-aventuranças. Aqui o Senhor Jesus nos ensina algo que pode até parecer contraditório, né? Que pode até parecer algo, puxa, isso não orna, não combina. Mas a palavra de Deus, então, aqui, Jesus falando, né, que felizes, você já aprendeu, né, que bem-aventurados é felizes, né, ou totalmente plenos, ou alegres, dependendo da versão. Mas o texto vai falar, e Jesus, né, falando aqui, diz que aqueles que choram são felizes. E eles choram e são felizes por uma atitude que vem da parte de Deus, porque o Senhor os consolará. E eu queria falar sobre isso hoje. E o tema da minha mensagem hoje é: ser feliz é chorar. Amém? Você crê nisso? Né? E quando a gente vai entendendo, conforme, né, nós vamos passando aqui, você vai entender, né, que o choro bíblico, ele traz consolo do Senhor. E a primeira coisa que nós vemos nos dias de hoje são pessoas que não choram, pessoas que têm dificuldade em chorar, pessoas que não conseguem demonstrar suas emoções, porque o choro é isso, o choro é a demonstração de emoções e sentimentos. O choro é mais do que simples reação emocional. É a alma falando aquilo que as palavras não conseguem dizer. E hoje nós vivemos numa sociedade tão tocada, tão ferida na sua alma, que nós vemos pessoas que não conseguem chorar, não conseguem expressar, né, as suas emoções, não conseguem passar as emoções, vivem num estado de frieza, vive numa cadeia emocional, no qual não consegue se expressar, nem mesmo para o cônjuge, nem mesmo para os filhos, nem mesmo para aquelas pessoas que ela ama. E esse talvez seja o maior problema hoje que nós encontramos com relação às causas emocionais. São pessoas que se fecham, são pessoas que não conseguem expressar, não conseguem passar aquilo que estão sentindo. E quando nós olhamos para esse texto, esse talvez seja o maior problema, né, para as pessoas que vivem isso, porque o texto bíblico diz que
Felizes aqueles que choram, porque serão consolados. E se a pessoa não expressa, não consegue expressar suas emoções, né, diante de Deus, ela deixa de ser consolada por Deus. Por isso, irmãos, né, nós precisamos hoje aprender. O ser humano é um ser impulsional, emocional. Nós vivemos de emoções. E se talvez você chegou nesse lugar hoje, ou talvez a sua vida tenha sido uma vida de frieza, eu creio que hoje o Senhor pode mudar a sua história. Porque o choro, você vai entender, faz parte da demonstração das nossas emoções. O choro demonstra, né, entre outras coisas, o quanto nós somos vulneráveis. E nós temos aprendido, né, eu falei algumas semanas atrás, sobre ser vulneráveis diante de Deus. Eu creio que Deus está trabalhando algo nas nossas vidas aqui. Eu creio que Deus está quebrando corações duros, porque o choro, ou a falta de choro, né, explícita, né, que o coração da pessoa é duro, é fechado. Talvez você tenha vivido uma vida onde você foi instruído, né, onde você foi no termo apavorado, né, por alguém que te falou que você não poderia chorar. Quantas crianças, né, antigamente os pais, né, apavoravam ela, né, principalmente os homens, né, você não pode chorar, homem não chora. Já ouviu isso, né? Quantos de nós já não ouvimos? Mas à luz da palavra, nós vamos ver que, né, a demonstração das nossas emoções e sentimentos diante de Deus e do modo certo, né, trazem para nós um consolo vindo do próprio Deus. Traz um consolo do Senhor. Então, talvez o pior estado, de 3 estados que eu vou listar aqui, seja da pessoa que não chora, a pessoa que não demonstra emoções. E aí esse é o grande problema. As pessoas incapazes de chorar nunca vão experimentar o consolo de Deus. As pessoas incapazes de se abrir nunca vão experimentar o consolo de Deus. A falta do choro mostra uma prisão da alma. E muitas pessoas têm vivido uma prisão na sua alma, e a demonstração disso são pessoas frias. E eu digo para você, irmãos, você viver com uma pessoa assim é muito difícil, né? Você viver com uma pessoa que não expõe, que não demonstra emoções, é muito difícil, é muito complicado. Por isso, eu creio que Deus vai trazer cura para nós. Enquanto foi ministrado aqui, Natália estava ministrando, eu senti algo no meu espírito, que Deus está trazendo cura, vai trazer cura nas nossas almas hoje, nesse lugar aqui, né? Nesse lugar. E você vai poder chorar. Chorar do modo certo, irmãos. Chorar para Ele, para o Senhor. Porque diz o texto que nós, os bem-aventurados, felizes são aqueles que choram diante do Senhor, porque encontrarão nele um consolo. Amém? Você crê nisso? Chorar é uma expressão das nossas emoções, nossos sentimentos. Se você não consegue soltar o choro, expressar as suas emoções, isso é um grande problema na sua vida. Se você não consegue demonstrar as suas emoções, você tem um grande problema na sua vida. E talvez algo está dentro de você, reprimido, está te impedindo de você alcançar o consolo do Senhor. Homens, né, no qual muitas vezes, né, somos doutrinados a isso, né? Porque o homem precisa mostrar a impotência, o homem precisa mostrar, né, a sua autoridade. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o próprio Jesus chorou. Quando você vai para a palavra do Senhor, você vai perceber que homens se derramavam na presença dele. Que homens, né, se lançavam. Nós temos um exemplo bíblico, né, Davi, um homem, né, de muito poder. Um homem, né, que vencia batalhas, mas que se derramava na presença do Senhor.
Então, irmãos, o choro, né, quando ele é para o Senhor, ele traz a misericórdia do Senhor, o consolo do Senhor. Por isso, nós precisamos, né, voltar a chorar, irmãos. Você vai aprender, você vai, né, ser instruído que existe o choro correto, existe a forma de buscar o Senhor. E talvez você esteja aqui nesse momento, né, e fazendo análise da sua vida. Qual foi a última vez que você se derramou para o Senhor? Qual foi a última vez que você se lançou a Ele? Qual foi a última vez que você expressou as suas emoções para aquela pessoa que o ama? E isso está muito ligado, né, à questão, né, ou essa falta, né, essa prisão da alma, essa repressão emocional. Pessoas que não choram frequentemente reprimem emoções para evitar sentir dor ou para ser vulneráveis. Talvez você, né, tenha sofrido muito na sua vida. Muitas dores, muitas lutas. E isso fez você, né, usar essa repreensão emocional como uma barreira. Mas o Senhor quer quebrar isso hoje. O Senhor quer quebrar corações. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui para quebrantar o seu coração, para mostrar para você o quanto você é valoroso, o quanto você é importante para Ele. Eu queria que você, né, abrisse seu coração para o Senhor. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a palavra, você vai perceber que, né, existia um profeta, né, Jeremias, foi conhecido como profeta chorão, né, mas ele tinha uma profunda sensibilidade às dores do povo. Era um homem que se derramava e se derramou, né, da forma correta. Era um homem que se lançava ao Senhor. Era um profeta de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, você vai perceber lá, né, em João capítulo 11, versículo 35, ele sabia que iria ressuscitar Lázaro, mas ele expressou o seu choro, né, por compaixão das pessoas em volta. Jesus, o nosso maior exemplo, irmão. Por isso, irmãos, o choro, né, ele vai nos fazer ser consolados por Deus. Agora, né, talvez você não tenha experimentado consolo, porque você não se permitiu sair dessa prisão, sair desse lugar. Por orgulho, né? Por, como eu disse, né, uma barreira, uma defesa que você criou por, né, ter passado talvez por muitos traumas. Mas eu creio que o Senhor está trazendo cura hoje para o seu coração. O Senhor está te trazendo cura para você, para a sua alma. E hoje é o dia de você se derramar na presença dEle. Amém? Então, nós vamos falar sobre 3 tipos de sentimento nas pessoas. Primeira, as pessoas que não choram, que não experimentam o consolo de Deus, porque não choram, que não se permitem, porque não abrem o seu coração, porque não demonstram emoções. E isso é tão complicado, irmãos, porque o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas envolve muito a parte de emoções, de demonstrar emoções. E aqui, né, fica a dica para os homens. Homens, vocês, né, a gente é mais durão. A gente precisa demonstrar nossas emoções para aquelas pessoas que nos amam. A nossa esposa, para os nossos filhos. Existem momentos das nossas vidas que nós precisamos sair dessa casca dura, desse lugar de imponência.
nessa máscara que vestimos de super-herói, e nos lançarmos realmente, né, para aqueles que nos amam. Chorar na presença de Deus. Irmãos, quantas vezes os seus filhos viram você chorar na presença de Deus? Quantas vezes, irmãos? Porque, irmão, você vai replicar, os seus filhos vão ser uma réplica de você. Se teus filhos te virem orando, né, eles vão fazer isso também. Se teus filhos te virem, né, se lançando diante do Senhor, eles vão fazer isso também. Por isso é tão necessário que a gente, né, dê exemplo. Quando a Bíblia fala, né, que ensina a criança no caminho, a palavra de Deus está falando, você precisa estar junto no caminho. Você precisa estar nesse lugar. Você simplesmente, né, você não pode simplesmente apontar o caminho, você precisa levar ao caminho. Então isso é necessário que você esteja junto. Agora minha pergunta é: quantas vezes? E você pode responder para si mesmo. Quantas vezes os teus filhos te viram orando, se derramando na presença do Senhor? Quantas vezes, né, os teus filhos te viram adorando a Deus num momento, né, fora do culto, ou até mesmo dentro do culto? Nós criamos barreiras, irmãos, que nos impedem do Espírito Santo acessar o nosso coração. Nós criamos barreiras. Mas sabe, o Senhor te trouxe aqui para falar para você que você precisa se lançar na presença dEle. Davi chorava frequentemente, lá em Salmos capítulo 6, verso 6, mesmo sendo um rei e guerreiro, ele se derramava diante do Senhor. Diante do Senhor. Davi, irmãos. Sabe, quando, né, talvez você não tenha participado muito, né, eu já acompanhei algumas. Você já percebeu que muitas vezes, numa sessão de libertação, as pessoas choram quando são libertas? Já percebeu isso? Eu já vi casos de pessoas se derramarem, assim, se molharem toda. Por quê? Estavam aprisionadas na alma. E o choro, né, é uma característica de uma libertação. Talvez você esteja aprisionado. Talvez você possa olhar para você, puxa, eu não consigo chorar. E sabe, existem casos extremos de pessoas que não choram, né, quando um ente querido morre. Pessoas que não choram por situação nenhuma. Sabe, você precisa fazer uma avaliação de si mesmo. Puxa, será que eu não estou vivendo uma prisão emocional? Será que eu não tenho, né, passado por um momento de aprisionamento? Dentre essas três, né, esses três sentimentos, né, que nós vamos falar hoje, talvez o pior seja esse. Talvez não, certamente, né, o pior é esse, de pessoas que não choram, que não demonstram, que não se derramam. Agora, irmãos, existe também, né, pessoas que choram. Mas a gente chama de choro da desesperança. São pessoas que não veem saída, que as lágrimas são carregadas de tristeza, ira, angústia, desespero, de desesperança. E sabe, né, quando a gente chora, existem duas coisas que podem acontecer. Ou nós se aproximarmos de Deus, que é o choro bíblico, que é o choro no consolo. Ou existem pessoas que choram e se afastam de Deus. E fogem de Deus. A Bíblia vai falar exemplos de homens, né,
que choraram, mas se afastaram de Deus. Nós temos, né, o exemplo de Esaú. A palavra de Deus vai falar lá, eu queria que você abrisse comigo, em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Hebreus capítulo 12, versículo 16 diz assim: E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Você percebe que Esaú então chorou, mas o choro dele não foi um choro, né, de esperança, mas foi um choro de desesperança. Foi um choro de ira. Foi um choro, né, de raiva. E o texto fala que, né, não houve arrependimento. E esse é o choro que nos afasta de Deus. Esse é o choro que não há consolo do Senhor. Esse é o choro, né, no qual o salmista fala, né, que vai durar mais de uma noite. Porque existe o choro, né, que o Senhor consola, que dura uma noite, mas logo vem a alegria pela manhã. E nós precisamos cuidar, irmãos, com as nossas emoções. Existe um outro exemplo de um homem que chorou, a Bíblia vai falar que ele foi tocado de remorso, né? Mateus capítulo 27, não vou ler, mas você pode depois acompanhar. A Bíblia vai falar que esse homem foi tocado de tamanho remorso, mas não houve arrependimento. E era um choro de desespero, mas não era um choro de esperança. E nós precisamos, então, avaliar as nossas vidas, irmão. Porque nós podemos entrar nesse lugar de fuga. Nós podemos entrar nesse lugar de se afastar de Deus. De correr de Deus. De desespero. De falta de esperança. Talvez você foi afligido, né, por coisas dessa vida, irmãos. Coisas que acontecem, que estamos, né, suscetíveis a sofrer. Mas que ao invés de te trazerem para Deus, te afastaram de Deus. Te levaram para um lugar distante. A Bíblia vai falar em Marcos capítulo 16, verso 9. Abra lá comigo, Marcos 16, 9. Diz assim: Havendo Jesus ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia, e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. O choro dos discípulos estava os afastando de Jesus. Ao ponto de Jesus ser visto por Maria Madalena, ao ponto de ela chegar com uma grande notícia, e eles, por causa do choro, da tristeza desregulada, não acreditaram. E nós podemos entrar nesse lugar também. Podemos ver o Senhor, sentir o Senhor, né? Ouvir falar do Senhor, mas por causa das nossas emoções desreguladas, nós não damos crédito. O que aconteceu? O texto vai falar um pouquinho mais para frente, né? Que o Senhor então aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos, né, enxergam, veem o Senhor, o que eles fazem? Eles voltam para falar com os 11, com esses que estavam chorando, presos. O que acontece? Eles não acreditaram.
Irmãos, nós precisamos então, analisar se o choro, se a tristeza, se a angústia não está nos impedindo de ver o Senhor, de ouvir o Senhor. Talvez você possa entrar nesse lugar com a alma afligida, com a alma machucada, ouvir o Senhor, falar com o Senhor, escutar aquilo que Ele está falando e sair do mesmo jeito que você entrou. E não ser tocado pela presença de Deus. Então Jesus, o texto vai continuar, aparece à mesa, mais uma vez, a mesa envolve isso. Ele aparece à mesa para esses 11 discípulos, os repreende, Jesus os repreende. Então eles acreditam. Irmão, você percebe que talvez o choro da desesperança tomou conta do seu coração? Talvez o choro da tristeza, da angústia, tomou conta do seu coração. E isso está te impedindo de receber as boas novas, de ser abençoado, de ser tocado, de ser ministrado pelo Senhor. Então, nós precisamos fazer uma análise, por isso que é tão importante a nossa saúde emocional. Por isso é tão importante a gente cuidarmos da nossa saúde emocional, entendermos, buscarmos na palavra. Agora, não é de tão ruim, porque pelo menos havia lágrimas nos olhos desses homens. E isso pode ser um primeiro processo de restauração da alma. Quando há expressão das emoções, mesmo que seja para tristeza, porque a palavra de Deus diz lá, eu quero que você abra comigo, eu estou já me adiantando aqui no meu esboço, Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, está aí no texto que eu mandei para os irmãos, diz assim, Eclesiastes 7, 3, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Então talvez, essa tristeza que você esteja passando, esse momento difícil de angústia, possa causar em você uma fagulha que vai acender o agir de Deus sobre a sua vida. Porque o texto diz, melhor é a mágoa do que o riso. Sabe, irmãos, a alegria é muito boa, não é amém? Quem gosta, de ser alegre? Aleluia, glória a Deus. A alegria das coisas, um dia bom, um dia de sol, o time ganhando, Isso é muito bom. Mas o texto bíblico diz que talvez com a tristeza no rosto, o nosso coração é melhor tratado. Porque a alegria muitas vezes ela embebeda a alma. A alegria muitas vezes esconde, aquilo que fizemos de errado, porque na verdade a gente está alegre. Por isso, fazendo uma analogia ao futebol, quando o time perde, é que realmente a gente vê os problemas, E quando ganha, é meio maquiado. E essa é a grande verdade, irmãos. Por isso existem momentos nas nossas vidas que nós vamos passar por aflições. Jesus passou. Jesus, nos orientou que nós teríamos aflições, lutas, desânimos. E eu quero que você entenda que esse choro, ele tem o poder de causar uma mudança no seu coração, se for bem tratado, se for bem tocado, se for algo que te leve para Ele, para o Senhor. E essa é a esperança que o Senhor tem para as nossas vidas. E é nesse ponto que eu quero falar que existe um choro no qual há um consolo do Senhor. A bem-aventurança daqueles que choram. Essa é a bem-aventurança. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma promessa de Deus.
Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, porque encontrarão consolo. Não consolo do mundo, não consolo do dinheiro, não consolo das riquezas, do bem-estar, mas no consolo nele, no Senhor, que é 1000 vezes, infinitamente melhor do que as coisas desse mundo. E é esse consolo que o Senhor prometeu para nossas vidas. Essa bem-aventurança que Ele tem para cada um de nós aqui. Você crê nisso? Amém? Você crê que o Senhor tem uma bem-aventurança para a sua vida? E esse é o choro bíblico. E qual a diferença do choro bíblico, do choro, do consolo do Senhor? É quando nós choramos olhando para o alto. É quando eu choro, olhando para Deus. É esse o choro, que nos faz ser consolados por Ele. O choro que nos leva ao Senhor. O choro bíblico é reforçado com a esperança, porque sem esperança esse choro nos leva à incredulidade. Outras pessoas, por sofrerem traumas, por sofrerem aflições, por sofrerem injustiças, não foram levadas à incredulidade, não se afastaram de Deus. Toda vez que você conversa com alguém que transformou-se ou virou ateu, você vai perceber alguém, que sofreu algum trauma na alma. Porque a palavra de Deus diz que está no coração do homem. Por isso, quando você vai conversar com um ateu, ele provavelmente foi frustrado em alguma coisa na sua vida, e isso levou o coração dele à incredulidade. Foi algo talvez que Deus não fez, foi alguém que ele confiava e falhou, foi alguém que talvez se dizia representante de Deus e não era. Isso levou o coração dessa pessoa à incredulidade, essa desesperança. Eu aprendi com o pastor Bill Johnson, uma das suas ministrações, ele diz que a esperança bíblica é a alegre antecipação do bem. Esse é o termo mais, que eu ouvi assim, puxa, a esperança é isso mesmo. A esperança não é um sentimento, eu espero que algo aconteça. Eu espero que vai acontecer isso, eu espero, que eu vou me dar bem nisso, que vai acontecer isso, que o meu filho vai, fazer isso, eu espero. Não, a esperança bíblica e a esperança, que o Senhor coloca nos nossos corações, não é isso, é por eu já saber, confiar na palavra de Deus, eu com alegria já tomo posse daquilo que vai acontecer. Essa é a definição de esperança. Alegre antecipação do bem. E quando nós choramos, se derramamos ao Senhor com isso no nosso coração, nós somos consolados por Ele. Você é consolado por Ele. John Wesley diz assim: Deus nunca ignora as lágrimas dos seus filhos quando acompanhadas de fé. Toda lágrima acompanhada de fé não é desprezada por Deus. Toda lágrima, lançada aos pés do Senhor, o Senhor não rejeita. Talvez você precise então, mudar o foco da sua vida, entender, puxa, será que isso que eu estou passando, essa condição que nesse momento eu estou, será que não está me levando para mais longe de Deus? Será que isso não tem me afastado de Deus? Sabe, irmãos, existe um choro que chama a atenção de Deus. Ao ponto do Senhor Jesus falar que esse choro há consolo dele. O choro bíblico é o choro com os olhos voltados para o céu. É quando eu não olho para mim mesmo, mas eu olho para o Senhor. Ainda com o coração aflito, irmão.
ainda com o coração machucado. E eu não estou falando para você que nós temos que ser super-heróis, não. Mas você precisa canalizar, né, as suas aflições, as suas angústias para o lugar certo. Muitas pessoas, ao invés de se lançarem para Deus, se lançam para a bebida, para vícios, né, para desprezo de Deus, e sofrem por conta disso. Agora canalize, né, o seu choro, a sua aflição, lance aos pés da cruz e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. É discernir, irmão. É discernir, né? Puxa, eu estou num momento difícil e é natural que nós passamos por isso. Todos nós vamos passar. Existem momentos nas nossas vidas, né, que nós vamos passar pelo vale da sombra e da morte. Eu já disse isso aqui, sabe qual que é a beleza desse salmo? É que mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu estou andando, eu estou com o Senhor, Ele está comigo, Ele está na sua vida, irmão. Tenha fé, não despreze esse momento, porque talvez é esse momento que vai fazer que Deus fale claramente ao seu coração. Que Deus transmita aquilo que Ele deseja ao seu coração. E é nesse momento de deserto, né, que nós podemos escutar a voz do Senhor com clareza. Porque no deserto não tem outra voz, não tem barulho, não tem som algum, a não ser a voz de Deus. Tenha fé. Como nós cantamos, como você já cantou, o deserto não dura para a vida toda. É um momento, é um lugar de passagem. A angústia, o choro, né, como a palavra de Deus diz, né, dura uma noite, mas toda noite é encerrada, irmãos. Sempre há o clarear do dia, e a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, Ele, né, no livro de Malaquias, comparado com o sol da justiça, o Senhor é aquele que traz luz à escuridão, é o Senhor. Não é aquilo que eu posso fazer, não é vício, não é nenhum tipo, né, de coisas desse mundo, mas o que vai trazer, né, o sol sobre a sua vida, sobre a sua noite, é Jesus, nosso Senhor. Você crê nisso? Nós olhamos, né, para a Bíblia em exemplo de pessoas que ao chorarem receberam o consolo de Deus. Ana, Davi, Ezequias, Pedro. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 61, vai mostrar, né, o momento em que Jesus olha com os olhos fixos a Pedro. E Pedro então se lembra da palavra do Senhor, que havia lhe dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro saiu dali, chorou amargamente. Aquele choro talvez no coração de Pedro foi difícil. Foi um choro de angústia, de olhar para Jesus, de os olhos dele se encontrarem com os olhos de Jesus, de ele perceber quem ele era realmente. Mas o que aconteceu depois? Ao contrário de Judas, Pedro se arrepende. Pedro é restaurado. Ao ponto de Jesus, né, confiar a Pedro as suas ovelhas. Então existe um choro, irmãos, que vai te levar para perto de Deus. Existe um choro que vai te levar aos pés da cruz, onde o nosso Senhor está. Existe um choro que vai trazer um consolador para a sua vida. E não é um consolador qualquer, é o próprio Deus, que prometeu que iria te consolar. Eu não sei qual a sua situação hoje, mas Deus pode trazer consolo para essa situação, para esse momento. Talvez você esteja passando por um momento de calmaria, mas guarde essa palavra no seu coração, porque talvez possa vir um dia ruim.
e você seja lembrado pelo Espírito Santo a jogar as suas angústias, as suas tristezas, as suas dores para quem realmente pode curar. Nosso Jesus. Você crê nisso? Quando Jesus, ele falou essa bem-aventurança, ele se baseou lá num capítulo, no versículo de Isaías, capítulo 61, no qual mesmo ele depois, ou antes tinha dito. Isaías 61, ele diz assim, Isaías 61, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Presta atenção, irmãos, agora. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiados. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o consolo do Senhor para as nossas vidas. Coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de prantos, e manto de louvor em vez de espírito angustiado. Sabe, irmãos, percebe que Deus quer nos levar a um lugar diferente, Quando nós olhamos, para cinzas aqui, era um costume, judaico, de quando a pessoa estava, você, vê isso lá em Jó, de se cobrir com cinzas para mostrar a sua tristeza. Mas o texto bíblico aqui fala que há um consolo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Que ao invés de te cobrir com cinza, com tristeza, o Senhor vai te coroar. O Senhor vai trazer uma coroa sobre ti. Uma autoridade. Uma referência. Óleo de alegria, não preciso nem falar, ao invés de prantos, Deus vai te trazer uma unção nova de alegria. Talvez você tenha andado cabisbaixo. Talvez você tenha andado, em momentos de aflição. Você não consegue sorrir. Você não consegue se expressar. E pessoas que não choram também não se alegram. São frias espiritualmente. Mas o Senhor vai transformar, Ele vai derramar sobre ti um óleo de alegria. Amém? Você crê nisso? Quantos recebem disso? Quantos querem óleos de alegria sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, um ambiente alegre, um ambiente de felicidade, de chegar e se sentir bem no seu lar? É uma promessa de Deus. E não é a promessa para o ímpio, irmão, é para nós, é para você que segue o Senhor, que honra o Senhor, que ama o Senhor. Essa promessa. E um manto de louvor. Louvar o Senhor. Sabe, irmãos, louvor ao Senhor expressa o nosso coração a Ele. Sabe, ser lançado, o Senhor vai lançar sobre ti um manto de louvor. Você vai ser aquela pessoa que pula, que canta, que ministra, que se alegra, como Davi se alegrava. Que louva o Senhor. Irmãos, nós estávamos essa semana, na semana de oração aqui, estávamos na igreja, e em uma das reuniões, um dos dias, o Senhor falou exatamente isso comigo. Nós precisamos adorar o Senhor. Nós somos excelentes, e aqui eu quero falar à igreja, para nós somos excelentes em muitas áreas, irmãos. Mas uma área que nós precisamos crescer é na adoração a Deus. Na adoração no sentido de expressar, E adoração não é somente o momento que eu estou aqui, obviamente você sabe disso, é a minha vida a Ele, mas sabe, irmãos, quem ama o Senhor expressa a Ele a sua adoração.
Porque não existe, né, dizer que, puxa, eu amo a Deus, mas eu não me movimento, eu não expresso isso a Ele. Se você ama, você expressa. Se você ama, você faz. Se você ama, você declara. E eu quero que nós sejamos, irmãos, eu quero não, o Espírito Santo deseja, né, que nós sejamos uma igreja adoradora, que adora, que se lança a Deus, que honra o Senhor com os nossos lábios. E o Senhor vai derramar sobre nós, né, um manto de louvor. Eu creio nisso, é profético, meu. Deus vai derramar sobre nós um manto de louvor. Deus vai derramar sobre a sua casa um manto de louvor. Né? Você vai acordar e vai colocar o louvor lá e você vai ser derramado, né, pela presença do Senhor. E o Senhor vai derramar sobre ti a sua presença. Né, um manto de louvor, né, ao invés, né, como diz aqui, um espírito angustiado, você não vai ter mais angústia, né, as pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença, né, no seu semblante, né, uma pessoa que ora, que ama a Deus, que expressa isso com o seu sorriso. Essa é a promessa. E o texto então diz, e eles serão chamados carvalhos de justiça. Sabe, carvalho é uma das árvores mais fortes. Eu me lembrei do filme do Hobbit, né? Tem lá o escudo de carvalho, né? Ele usava o escudo, né? O Hobbit usava um escudo de carvalho e era o escudo impenetrável. Carvalho é uma das árvores, né? Uma das madeiras mais fortes. E a Bíblia então fala aqui que nós seremos chamados carvalhos de justiça. Amém? Você crê nisso? O que o carvalho é? Ele é firme em meio às tempestades. Um carvalho não se quebra, né? Ele dificilmente é afligido, porque ele é firme, né? Ele é enraizado. Essa é a promessa de Deus, né? Ele é símbolo da ação restauradora de Deus. As pessoas vão olhar para a sua vida e falar, puxa, olha o que Deus fez na sua vida, transformou a sua vida, dessa pessoa angustiada, dessa pessoa, que vivia aflita, difícil, Deus transformou a sua vida. Olha a diferença. Você crê nisso, que Deus pode fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família? Deus pode fazer isso, irmão. Não é impossível para Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente vai para Lucas, capítulo 6, versículo 21, é a mesma, Lucas, é a mesma passagem das bem-aventuranças, mas o médico Lucas, ele diz assim, ele dá uma outra perspectiva à fala de Jesus, ele diz assim, bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados, felizes são vocês que choram, porque no momento certo vocês vão rir. Amém? Quem toma para si essa palavra? Quem toma para a sua vida? Eu recebo, fala assim, eu recebo essa palavra. Eu recebo, é para mim. Eu recebo, eu sou bem-aventurado. Porque chorar, irmãos, é para estações. A gente não chora para a vida toda. Porque o texto diz que o consolo vem. Quando vem o consolo, a gente deixa de chorar. A gente se alegra. Por isso, a pastora Daiane falou aqui, o choro dura uma noite, mas a alegria vem. E é isso que o Senhor deseja para a sua igreja. Amém? Você recebe essa palavra? Eu queria concluir, chamar o time de louvor. Sabe, irmãos, existe uma passagem. O pastor Luciano traz essa analogia no seu livro Quando Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Não sei quantos já leram. Mas ele traz essa analogia, com relação ao choro. Existe um texto bíblico lá, Salmo capítulo 56, verso 8, que diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Pastor Luciano, a primeira vez que pregou aqui na nossa igreja, ele pregou com essa palavra.
não sei quantos lembram. E ele falou sobre esse exemplo. A palavra de Deus então diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas no seu odre. O odre, o que é o odre? O odre é um compartimento, né, feito de pele, em que antigamente se colocava água, guardava água, né, algumas pessoas guardavam, colocavam água, mas especificamente o odre era feito para guardar-se vinho. Porque o vinho, né, ele com o tempo fermentava, né, e se tivesse numa outra estrutura que não fosse firme, se rompia, explodia. Então o odre, né, por ser feito de pele, ele era resistente. O odre simboliza então, né, esse lugar que se guarda vinho. A Bíblia vai falar e vai fazer uma analogia com o vinho, e você sabe muito bem que o vinho representa alegria. O vinho representa alegria na palavra de Deus. Então, o que esse texto, né, nos traz como analogia? Que mesmo se dá com as lágrimas no odre de Deus. Elas não são meramente armazenadas como estoque de lágrimas. Não havia o porquê Deus, né, falar, eu vou guardar todas as suas lágrimas. Mas a intervenção divina faz com que a tristeza, essas lágrimas que estão sendo derramadas no odre de Deus, se transforme em alegria. Deus está guardando cada lágrima que você está lançando nele. Deus está guardando, né, cada momento que você se quebranta, que você se arrepende, que você lança aos pés da cruz. Não é por acaso, irmãos. Não é por acaso. E essas lágrimas que estão no odre de Deus vão se transformar em alegria no seu coração. Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé. Talvez hoje você precisa ser sincero a Deus. Puxa, essa palavra falou meu coração. Eu tenho sido indiferente à ação de Deus. Vou ser sincero no quesito, puxa, eu percebi agora nesse momento que eu não consigo chorar. Eu não consigo expressar as minhas emoções. Não só somente a Deus. Ou é talvez somente a Deus, eu não consigo, né, me lançar diante dele. Mas normalmente, né, nós fechamos o nosso coração e como algo que vai endurecendo com o tempo, nosso coração tende a fazer isso. Nós se fechamos para Deus, nós começamos a se fechar para situações em volta de nós. Talvez essa seja a sua posição hoje. Mas sabe, irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, eu tive uma visão de Deus com um martelo quebrantando corações aqui. Deus quebrando corações de pedras para acessar aquilo que está no seu íntimo, para achar aquele coração de carne que pertence a Ele. Talvez essa seja a sua condição hoje. Eu creio que Deus, o grande construtor, o reformador da nossa alma, o Espírito Santo, Ele vai quebrantar o seu coração até achar aquela dádiva, aquele coração pertencente a Ele. Você crê nisso? Talvez você seja uma das pessoas que tenha chorado por muito tempo. Puxa, eu não tenho esse problema de choro, eu choro bastante, pastor. Glória a Deus. Mas esse choro tem se afastado de Deus. Esse choro tem te levado a lugares difíceis, a lugares escuros. Talvez você esteja dentro, no meio de uma depressão. A sua alma talvez está clamando. Sabe, irmãos, esse é o primeiro ponto para
para a ação transformadora de Deus. É discernir. Senhor, que o meu choro comece a me levar para o alto, para o Senhor. Que eu comece a lançar as minhas aflições não em situações, não em pessoas, não em vícios, não nas coisas desse mundo, não no trabalho, mas que eu comece agora a lançar as minhas aflições para Ele. Porque Deus prometeu que estaria conosco todos os dias. Eu queria que você começasse a orar ao Senhor agora. Comece a orar ao Senhor, faça uma oração sincera a Ele. Sabe, irmãos, nós estamos num lugar da presença de Deus. Você crê nisso? Como o salmista diz, Ele pegará as suas lágrimas e colocará no seu odre. Ele vai colocar cada lágrima que você derrama no odre dele. Comece a se derramar perante o Senhor. Se você quiser se ajoelhar, quiser vir à frente, quiser se lançar, quiser gritar, quiser chorar. Sabe, irmãos, nós estamos no ambiente da presença de Deus. Ele está aqui. Enquanto vai ser ministrada uma canção, quero que você faça essa oração sincera aí. E o Senhor escutará o seu coração. Amém? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso.
queria orar com você. Você que precisa de uma oração. Você que precisa voltar a se lançar aos pés do Senhor. Talvez uma vírgula dessa mensagem falou algo, despertou algo no seu coração. Eu queria te convidar a um passo de fé, a tomar uma posição agora. Ó Senhor, o Senhor tem o domínio sobre a minha vida. Eu queria te fazer um convite. Você saísse do seu lugar, nós vamos orar por você aqui na frente. Eu creio que Deus está trazendo libertação. Deus está trazendo libertação a corações aprisionados. Eu creio que Deus está trazendo algo do Senhor, um derramado do Senhor sobre a sua vida. Eu queria que você tomasse essa decisão. Talvez você precisa, Senhor, eu preciso tomar uma posição com o Senhor. Chegou o tempo de eu tomar uma posição, de eu abrir o meu coração. Eu sei que o Senhor está falando ao coração de mais pessoas. Talvez Deus está te instigando a falar agora, filho. É esse o momento que eu tenho para a sua vida. É esse momento que eu quero te trazer essa libertação, no qual Satanás jamais vai poder te acusar. No qual você vai voltar a sonhar as coisas do reino. No qual você vai voltar a ter prazer nos momentos comigo. No qual você vai voltar a se lançar aos meus pés como era no primeiro amor. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade sobre esse ambiente, Senhor. Nós te damos total liberdade para tocar em cada coração aqui. Para tocar em cada coração aqui, para acessar o mais íntimo de cada coração aqui, para transformar vidas. Só o Senhor pode transformar. Não é a ação do homem, não é o homem, mas o Senhor pode. Nós oramos, Espírito Santo, nós oramos por esse toque pessoal, exclusivo, por esse toque do Senhor sobre cada alma, cada coração aqui. Liberta no Senhor dessa frieza espiritual. Liberta no Senhor, que possamos se prostrar ao Senhor, que possamos ver o Senhor, ó Deus, com os nossos olhos em lágrimas. Ó Deus, que possamos nos derramar, Senhor, como estamos cantando. Não mais vivendo uma vida de frieza, não mais vivendo uma vida qualquer, Senhor, mas uma vida que agrade ao Senhor. Querido Espírito Santo, Tu conheces esquadrinhos, a Tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso andar. Senhor, toca agora, Senhor. Aquece, constrange os nossos corações. Derrama o vinho da alegria, Senhor. Ó Deus, uma vida de alegria, Senhor. Em olhar, Senhor, para o Senhor e ver as boas obras que o Senhor já fez. Eu oro em nome de Jesus. Não mais afligidos pelo inimigo, não mais aprisionados, Senhor. Ó Deus, nessa prisão sem grades, ó Deus, que estamos vivendo, mas uma vida de liberdade, porque a Tua palavra diz que foi para a liberdade, ó Deus, que o Senhor nos libertou. Sim, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, ministra, traz a libertação, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que estão cativos. Ó Deus, há um trauma, Senhor. Ó Deus, há uma questão que aconteceu. Há um luto, Senhor. Ó Deus, liberta, Senhor, para que nós possamos viver a plenitude do Senhor. Ó Espírito Santo, traz alegria, Senhor. Traz alegria, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Cubra-nos com um manto de louvor, Senhor. Com um manto de louvor, Senhor. Com um manto de louvor, não mais da murmuração, não mais da frieza, não mais da tristeza, mas um manto de louvor. Cubra-nos agora. Que as palavras que lancemos a partir de hoje sejam palavras que engrandeçam o Teu nome, sejam palavras que louvem o Teu senhorio.
Eu oro, Espírito Santo, traz a alegria do Senhor, oh Deus, dos nossos lares, um ambiente de paz, de alegria, Senhor. Porque essa é a promessa do Senhor para nós. Bem-aventurados os que choram, porque o grande Consolador irá nos consolar. Em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Aleluia. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? É para ti, Senhor, a melhor salva de palmas. É para o Senhor toda a honra, todo o louvor, toda a nossa adoração. Recebe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido? Um manto de louvor sobre a sua vida. Amém? Quem recebe um manto de louvor sobre a sua vida, a sua semana, o seu mês, seus dias serão transformados. Você não vai mais murmurar, mas você vai louvar ao Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por cada alma aqui, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oh Deus, eu proíbo o inimigo de roubar essa semente que foi depositada, que foi colocada sobre cada coração aqui, numa terra boa, uma terra boa. Eu oro por uma terra boa, Senhor, para que a semente entre. Pai, leva-nos em segurança, dá-nos uma semana abençoada. Eu oro, Senhor, pelas programações que vamos ter, pelas nossas células, meu Deus, que acontece essa semana. Senhor, nós oramos pela escola bíblica amanhã, Senhor. Sejam derramados, Senhor. Nós oramos, Senhor Jesus, pelas células, pelo culto das mulheres, quinta-feira, Senhor. Deus, nós oramos pelas programações que vamos ter, Senhor. Meu Deus, e que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado nas nossas vidas. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe sua vida, vá em paz. Não saia sem dar uns 10 abraços, sem convidar o irmão da esquerda, da direita para jantar na sua casa, amém? Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida.